Você já sentiu que os dias passam, mas nada realmente muda? Como se estivesse preso em uma rotina, onde seus sonhos parecem cada vez mais distantes. Lucas sentia exatamente isso. Todo dia era igual ao anterior, e o futuro parecia uma página em branco que ele não sabia como preencher. Mas tudo mudou em uma tarde aparentemente comum. Enquanto organizava o sótão da casa, Lucas encontrou um caderno antigo, empoeirado, escondido entre caixas de memórias esquecidas. Era o caderno de sonhos de seu pai. As páginas estavam cheias de listas, metas, ideias e desejos. Mas algo chamava a atenção. Nenhuma daquelas metas havia sido realizada. Lucas folheava as páginas tentando entender. Entre frases riscadas e desenhos inacabados, ele viu um padrão. Grandes ambições, mas nenhum plano claro. Ele lembrou de como seu pai sempre dizia: "Um dia eu vou fazer isso." Mas aquele dia nunca chegou. Uma sensação estranha tomou conta de Lucas. Ele viu o reflexo da própria vida naquele caderno. Ele também tinha sonhos. Ou tinha. Ele mal conseguia lembrar quando foi a última vez que sonhou com algo grande. Era como se o caderno estivesse falando com ele. Ele sentiu um misto de culpa e urgência. Será que estava destinado ao mesmo destino de seu pai? Sonhar sem realizar? Lucas tomou uma decisão ali mesmo. Ele não deixaria seus sonhos desaparecerem como os do pai. Pegou uma caneta e escreveu na primeira página em branco: "O que eu realmente quero?" Mas ele logo percebeu que essa pergunta não era tão simples. Lucas estava prestes a iniciar uma jornada que mudaria sua vida. E você? Será que está vivendo seus sonhos ou apenas assistindo ao tempo passar? O caderno estava cheio de perguntas, mas também de lições ocultas. Lucas não sabia, mas estava prestes a descobrir algo que seu pai nunca conseguiu: o segredo para transformar sonhos em realidade. Lucas folheava o caderno intrigado. Cada página parecia um pedaço de um quebra-cabeça inacabado. Havia metas como abrir meu próprio negócio, viajar pelo mundo e até escrever um livro. Mas nenhuma delas estava marcada como concluída. Ele começou a se perguntar: por que meu pai nunca conseguiu realizar essas coisas? Então, ele lembrou de algo que sempre ouvia durante a infância. Seu pai frequentemente dizia: "Um dia eu vou fazer isso." Mas esse dia nunca chegou. Lucas percebeu que aquela frase, aparentemente inofensiva, carregava algo mais profundo: a falta de clareza. Seu pai tinha grandes ambições, mas os sonhos eram vagos. Ele queria mudar de vida ou ser bem-sucedido, mas nunca definiu como. Lucas sentiu um frio na espinha ao perceber que estava cometendo o mesmo erro. Quantas vezes ele mesmo pensara: "Eu quero ser rico" ou "quero ter uma vida melhor", sem saber exatamente o que isso significava. Não era surpresa que nada mudasse. Afinal, como atingir um alvo que você nem consegue enxergar? Ele lembrou de algo que leu em Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill: "Um objetivo é um sonho com um prazo." Essa frase reverberou como um alerta. Seu pai havia sonhado sem jamais transformar esses sonhos em metas concretas. Lucas pegou a caneta e escreveu: "O que eu realmente quero?" Desta vez ele se forçaria a ir além de respostas superficiais. Ele começou a listar seus desejos mais profundos, mas com um detalhe: ao lado de cada um, escreveu o motivo. Por que isso importa? Foi quando ele percebeu o poder de um porquê. Não bastava sonhar, era preciso entender o que estava por trás daquele desejo. Cada motivo se tornava um lembrete, um guia para não desistir. Mas, quanto mais escrevia, mais percebia que um caderno cheio de sonhos não bastaria. Algo ainda estava faltando. Lucas estava começando a entender a diferença entre sonhar e planejar. Mas será que ele conseguiria superar a barreira que impediu seu pai de agir? A decisão estava prestes a ser tomada. Lucas olhava para o caderno, as páginas começando a se encher de sonhos e seus respectivos porquês. Era inspirador, mas ao mesmo tempo assustador. Ele sabia que escrever não bastava. Quantas vezes seu pai havia feito o mesmo, anotando planos que nunca saíram do papel? Ele se lembrou de como o pai costumava dizer: "Um dia eu começo." Lucas percebeu que aquela frase era, na verdade, um disfarce para o medo.
Não era o momento certo, o dinheiro não era suficiente, o plano ainda não estava perfeito. Sempre havia uma desculpa para adiar. O perfeccionismo e a procrastinação, duas forças que Catherine Ponder alerta em A Bíblia da Prosperidade, tornavam o momento ideal uma ilusão. Lucas percebeu que precisava dar o primeiro passo, mesmo que não fosse perfeito. Ele escolheu uma das metas. Quero economizar dinheiro para investir em meu próprio negócio. Era um sonho grande, mas ele decidiu quebrá-lo em pequenas ações. Hoje, vou abrir uma conta separada para isso. Amanhã vou estudar formas de investimento simples. Ao dar aquele primeiro passo, Lucas sentiu algo que não experimentava há muito tempo: controle. Pela primeira vez, ele não estava apenas sonhando, ele estava agindo. Mas enquanto escrevia o próximo passo, uma dúvida surgiu. E se eu falhar? Lucas havia dado o primeiro passo, mas sabia que não bastava. Ele precisava organizar seus sonhos e encontrar a ordem no caos. Seria esse o segredo para evitar o destino do pai? Lucas começou a perceber um padrão no caderno de seu pai. Havia muitos sonhos, mas nenhuma ordem. Eram listas extensas, desorganizadas, sem prioridades claras. Ele se perguntou: será que esse foi o motivo pelo qual nada se realizou? Sem organização, até mesmo grandes ambições podem se perder no caos. O filósofo Ralph Waldo Emerson dizia que a vida nos devolve o que damos a ela. Lucas começou a refletir: como posso esperar clareza se minhas ações estão desordenadas? Com a caneta na mão, ele tentou organizar suas próprias metas. Mas logo ficou claro que também havia excesso. Lucas queria muitas coisas ao mesmo tempo: um negócio próprio, economizar dinheiro, viajar, aprender algo novo. Era como se quisesse atravessar um oceano inteiro em um só mergulho. Ele lembrou de um conceito central em O Poder do Subconsciente, de Dr. Joe Dispenza. Grandes transformações começam com pequenos passos. Era óbvio, mas frequentemente esquecido. Ele precisava dividir os sonhos em partes menores e estabelecer prioridades. Lucas desenhou 3 colunas no caderno: longo prazo, médio prazo e curto prazo. Ele decidiu que cada dia deveria contribuir, nem que fosse minimamente, para suas metas maiores. Era uma estratégia simples, mas poderosa. Ele começou com algo pequeno: reservar 30 minutos diários para estudar sobre negócios. Isso era possível, mesmo com sua rotina cheia. Ao final de uma semana, sentiu mais progresso do que nos últimos meses. Mas no fundo, Lucas ainda se sentia inquieto. Havia um caos interno, como se algo estivesse bloqueando sua mente. Ele percebeu que organizar o caderno era apenas o começo. Para realmente avançar, teria que organizar sua própria mentalidade. Lucas estava prestes a enfrentar o maior de todos os obstáculos: ele mesmo. Seria capaz de superar os medos e crenças que o estavam segurando? A resposta estava mais próxima do que ele imaginava. Lucas sentia que algo ainda o segurava. Ele tinha metas claras, sabia o que precisava fazer e até começar a dar os primeiros passos. Mas mesmo assim, uma sensação estranha o invadia. Era como se cada avanço fosse acompanhado por uma dúvida silenciosa. E se eu não conseguir? Ele percebeu que a dúvida não era nova. Ela estava com ele há anos, camuflada em desculpas como "não é o momento certo" ou "ainda não estou pronto". Mas agora ela parecia mais clara do que nunca. Era o medo do fracasso. Joseph Murphy, em O Segredo da Mente Subconsciente, explica como as crenças que carregamos moldam nossas ações. Lucas começou a entender que esse medo vinha de mensagens que ele havia internalizado desde a infância. Ou seja, palavras do pai como "o mundo não é para quem erra" ecoavam na sua mente, criando barreiras invisíveis. Para mudar isso, Lucas decidiu agir de maneira diferente. Ele escreveu no caderno: "E se eu falhar? Vou aprender e tentar de novo." Era simples, mas poderoso. Ele repetia para si mesmo sempre que o medo surgia: "Meus erros não definem quem eu sou. Eles me ensinam quem eu posso ser." Lucas também experimentou algo novo: meditação. Ele havia ouvido falar que técnicas de visualização poderiam ajudar a reprogramar a mente.
Seguindo a ideia de Dr. Joe Dispenza, reservou 10 minutos por dia para imaginar seus sonhos como já realizados. Fechava os olhos e via a si mesmo alcançando suas metas, sentindo a emoção de cada conquista. O medo não desapareceu de imediato, mas Lucas notou algo importante. Ele já não estava paralisado. Cada pequeno avanço enfraquecia aquela voz interna. Ele entendeu que a ação, mesmo com medo, era sua maior aliada. Lucas estava começando a vencer sua batalha interna, mas ainda faltava algo. Ele descobriria que pequenos sucessos podem criar uma força poderosa, capaz de mudar tudo. Lucas começou a perceber algo que nunca havia notado antes. Pequenos passos realmente criavam grandes mudanças. Cada tarefa concluída, cada hábito estabelecido, cada dúvida superada, parecia somar-se a algo maior. Ele sentia que, pela primeira vez, estava construindo uma base sólida. Certo dia, enquanto revisava suas metas no caderno, percebeu que já havia marcado algumas delas como concluídas. Coisas simples como economizar o suficiente para iniciar uma poupança ou estudar sobre investimentos, mas que antes pareciam impossíveis. Earl Nightingale dizia em O Segredo Mais Estranho: tornamo-nos aquilo que mais pensamos. Lucas começou a notar como seu foco estava mudando. Antes, sua mente estava cheia de incertezas. Agora, estava voltada para possibilidades. Pequenos sucessos estavam alimentando sua confiança. Mas, com o progresso, veio um novo desafio: a autossabotagem. Sempre que avançava, uma parte de sua mente dizia: isso é sorte, não vai durar. Era como se o sucesso fosse desconfortável, algo que ele ainda não sabia como aceitar. Determinado a continuar, Lucas escreveu no caderno: pequenos sucessos geram confiança, e confiança gera mais sucesso. Ele decidiu usar essa frase como um mantra. Sempre que a dúvida surgia, ele repetia para si mesmo, lembrando-se de que cada vitória, por menor que fosse, era prova de seu progresso. A cada novo passo, Lucas começou a atrair coisas boas. Um novo contato de trabalho, uma oportunidade inesperada, uma ideia que antes não fazia sentido, mas agora parecia brilhante. Ele percebeu que a consistência estava criando algo muito maior do que ele imaginava. Mas Lucas sabia que havia mais a fazer. Ele não queria apenas acumular vitórias pessoais. Ele queria algo maior, algo que deixasse um impacto duradouro. Lucas estava prestes a entender que seus sonhos não eram apenas sobre ele. Eles carregavam um legado que poderia inspirar outras pessoas. Mas será que ele estava pronto para essa responsabilidade? Lucas sentia que estava alcançando algo mais profundo do que sucesso pessoal. Cada passo que dava o aproximava não apenas dos seus sonhos, mas também de algo maior: o legado que seu pai deixara para trás. Enquanto folheava o caderno, encontrou uma frase escrita no rodapé de uma página: se eu não puder realizar meus sonhos, espero que eles inspirem alguém a realizar os seus. Aquilo o atingiu como um raio. Seu pai, mesmo sem perceber, havia plantado sementes para uma nova geração. Catherine Ponder, em A Bíblia da Prosperidade, fala sobre como a energia positiva de nossos desejos pode impactar aqueles ao nosso redor. Lucas começou a ver sua jornada não apenas como uma conquista pessoal, mas como uma oportunidade de transformar vidas. Ele decidiu compartilhar sua história. Conversou com amigos e colegas de trabalho, mostrando o impacto de pequenas mudanças em sua vida. As pessoas começaram a se inspirar, fazendo perguntas e pedindo conselhos. Lucas percebeu que o efeito de suas ações estava se espalhando como círculos em um lago. Em um encontro de família, Lucas abriu o caderno e leu em voz alta as metas do pai. Ele sonhava em abrir um negócio próprio, viajar pelo mundo, escrever um livro. Pausou olhando para todos. E mesmo sem ter realizado isso, ele me ensinou a importância de sonhar e agir. Agora é minha vez de continuar o que ele começou. A sala ficou em silêncio. Sua mãe sorriu com lágrimas nos olhos. Você está fazendo algo que ele sempre quis, Lucas, inspirando outras pessoas. Lucas percebeu que não estava apenas vivendo seus próprios sonhos. Ele estava dando vida a um legado interrompido.
Cada passo que dava tornava os sonhos do pai e os seus próprios mais reais. Lucas estava começando a entender que a verdadeira riqueza não está apenas em realizar sonhos, mas em compartilhá-los. Ele agora olhava para o futuro com uma certeza: o próximo capítulo seria ainda maior. Lucas sentou-se à mesa, o caderno aberto diante dele. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo som da caneta riscando o papel. Ele estava escrevendo algo novo, algo que sentia profundamente. Na última página, anotou: "Hoje completei meu primeiro grande sonho. Estou pronto para o próximo." Pela primeira vez, Lucas sentiu que não precisava de garantias sobre o futuro. Ele entendeu o que Eckhart Tolle descreve em O Poder do Agora. A verdadeira transformação ocorre no presente. Era no hoje que ele estava construindo sua vida. Ele fechou o caderno e olhou para o horizonte, onde a primeira luz do amanhecer começava a despontar. Aquele momento simples e silencioso era carregado de significado. Lucas sabia que havia algo diferente agora. Ele não apenas sonhava, ele agia. Enquanto tomava o primeiro café do dia, refletiu sobre tudo o que havia aprendido. Não eram apenas os sonhos que importavam, mas a clareza para defini-los, a coragem para agir e a paciência para avançar passo a passo. Cada erro que o pai havia cometido se tornara uma lição, um mapa para evitar os mesmos caminhos. Mas Lucas sabia que o trabalho não estava terminado. Essa jornada não é sobre chegar ao topo, mas sobre continuar subindo. Ele entendeu que os sonhos não têm fim. Cada um realizado abre caminho para outro ainda maior. Ele abriu o caderno novamente e escreveu: "Próxima meta: criar algo que inspire outras pessoas a transformarem suas vidas." Era a primeira vez que pensava em algo além de si mesmo. Lucas sabia que sua história poderia ser um exemplo para outros, assim como o caderno do pai fora para ele. Os sonhos nunca estão realmente perdidos. Eles esperam pacientemente que os redescubramos e os transformemos em realidade. O futuro pertence àqueles que agem hoje. Para ajudar você nessa nova jornada neste ano novo, preparamos um presente especial que está disponível na descrição ou no comentário fixado deste vídeo. Aproveite agora mesmo. Se este conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. Não espere pelo momento perfeito. O momento é agora. Comece hoje.